Muito boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, senhores caros colegas e também os senhores Presidentes de Câmara aqui em representação, também o Sr. de Mosteiros, obrigado, caros convidados. Vou falar um pouquinho de turismo e transportes, dois setores importantes da nossa economia, por todos nós já uma realidade. Começaria por fazer um retrato daquilo que é o turismo no país. Nunca é demais falar do que são as estatísticas do turismo, para nós termos uma ideia do impacto que vai tendo na nossa economia, tendo em conta o efeito que tem de contágio, se calhar o setor que mais contagia os outros setores, não é? Tenho este pequeno resumo daquilo que eu pretendo falar. Eu gostaria primeiro de falar um pouco daquilo que é hoje a visão que o Governo tem do turismo, não é? E que está incerto naquilo que é um documento estratégico, que é as grandes opções do Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo, e que assenta basicamente em 4 pilares. O pilar da desconcentração, ou seja, nós pretendemos ter um turismo nos próximos anos que seja de âmbito nacional e, por isso, essa preocupação em preparar todas as ilhas para que possam acolher os turistas em condições. Temos também um eixo norteador que é da sustentabilidade. Hoje não se pode falar de um país, do desenvolvimento de um país, sem falar da sustentabilidade, e Cabo Verde, através do PED, o Programa o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, que alinha com os ODS, faz disso quase que a nossa Bíblia. E, mormente, no caso de um país arquipelágico, não teríamos um outro caminho. E o turismo também acaba por fazer este mesmo caminho. Mas também tem um pilar importante, que é da nossa competitividade. Nós somos um pequeno país, um pequeno destino, que obrigatoriamente terá que entrar nesse grande jogo da competição a nível do turismo. Países como os Estados Unidos, a França, continuam a olhar para o turismo como um dos importantes setores. Da nossa pequenez, nós temos que olhar para os instrumentos que nós devemos apostar para melhorar a nossa competitividade, e essa competitividade só é melhorada do nosso ponto de vista se nós apostarmos na diferenciação, ou seja, nos produtos que não se repetem noutras paragens. E, por último, um último pilar, que é da maximização dos efeitos positivos do turismo na nossa economia, nas famílias e nas empresas. Portanto, este é, digamos, o pacote daquilo que constitui a visão e a ambição do turismo em Cabo Verde, que é definido por este Governo. Por isso, em traços largos, nós dizemos que nós pretendemos que Cabo Verde seja reconhecido como um destino turístico consolidado, que oferece uma ampla gama de experiências de turismo sustentável. Aqui estamos a falar de diversificação, em harmonia com a natureza, com a história e a cultura, e contribuindo para o bem-estar em todas as ilhas, ou seja, aqui estamos a falar de inclusão. Ou seja, um setor que seja amigo das pessoas, amigo dos cabo-verdianos. Olhando, fazendo uma breve retrospectiva daquilo que tem sido a procura nos últimos anos, desde 2016 temos tido um crescimento à volta dos 9% ao ano, tirando os 2 anos que foram os anos da pandemia, voltamos novamente em 2022 a ter bons números, ou seja, superamos 2019. Isto tudo fruto do trabalho que foi feito durante esses 2 anos, que foi a nível da implementação dos protocolos de segurança sanitária em todos os hotéis, mas também da taxa de vacinação que já foi aqui falada e que levou com que os operadores, os países, olhassem para Cabo Verde hoje como um destino seguro, um destino credível. Por isso, Cabo Verde foi de imediato eleito como
um destino a ser utilizado pelos turistas, a ser visitado, aliás, pelos turistas, e os próprios países da União Europeia acabam por nos dar esse bom crédito. Olhando para aquilo que é a oferta, também vê-se claramente que tem havido uma aposta forte dos empresários em Cabo Verde, seja empresários nacionais, seja empresas de outras latitudes, demonstrando também que há aqui uma confiança no país, uma confiança nas políticas, e por isso é que nós temos tido este aumento, chegando a 2022 com cerca de 28 mil camas. Fazendo uma incursão mais propriamente a nível do fogo, verificamos que ainda de facto o fogo representa um valor muito residual naquilo que é a procura turística, estamos a falar de valores à volta de 1%, numa ilha majestosa como esta, uma ilha que nós podemos considerar que deverá fazer parte do pelotão da frente das ilhas que irão diversificar o turismo. Fogo, Santo Antão, São Nicolau, são ilhas em que nós estamos a apostar para diversificar, para que possamos apostar naquilo que só é nosso, ou seja, as montanhas, as pessoas, e por isso é que há um programa que eu vou rapidamente falar daqui a pouco para entendermos o porquê destes nossos investimentos. A nível também da oferta turística, também é um valor ainda muito residual. Estamos a falar a nível de camas de 657 em 2022, mas tem havido aqui um esforço enorme da parte do Governo, com a tomada de decisão a nível do Governo no que diz respeito à afetação das verbas do Fundo do Turismo e que permitiu com que hoje muitos municípios, incluindo os do Fogo, tivessem belas obras a nível da requalificação urbana, que permite com que hoje estejamos a celebrar e permite também com que haja maior qualidade na recepção e no acolhimento dos turistas. Nós temos aqui obras em São Filipe, temos obras em Mosteiros, mas temos obras de Santo Antão à Brava. E este esforço e esta determinação do Governo fez com que Fogo também, apesar de não ter um número expressivo de turistas, recebesse e acolhesse um conjunto de investimentos, como se vê, de 2017 a 2021, cerca de 100 mil contos, naquilo que diz respeito às verbas destinadas para os projetos que são apresentados pelos municípios, mas a nível de outros investimentos, cerca de 23 mil contos. Terminada esta fase, ou seja, lançamos as primeiras DITs, ou seja, as Diretivas de Investimento do Turismo de 2017 a 2021, estamos numa segunda fase que é de 2022 a 2026. E o que é que nós fizemos? Tendo em conta aquilo que é a visão que nós temos do turismo, nós criamos um programa maior, que é o chamado Programa Operacional do Turismo, que tem o seu financiamento no fundo, mas também no empréstimo do Banco Mundial, que é um programa com um orçamento de cerca de 200 mil milhões de euros, que deverá cobrir e financiar muitos projetos de vários ministérios para permitir com que haja a qualificação do produto do turismo. Para o fogo, nós destinamos cerca de 2 milhões de contos, e aqui nós estamos a englobar os projetos de iniciativa governamental, os projetos que são financiados e que são apresentados, aliás, pelos municípios, mas também investimentos aqui da Vinci, como sabem, um pacote de investimentos para o aeródromo do Fogo e outros projetos que darei alguns exemplos mais à frente. Portanto, são cerca de 18 milhões de euros para a Ilha do Fogo, que, aliás, já tinha sido aqui apresentado. Também queria fazer aqui uma listagem dos projetos que são de iniciativa do Governo Central e que têm financiamento do Fundo do Turismo. Como eu disse, o POT é o Programa Operacional do Turismo, que tem financiamento do Fundo e financiamento do Banco Mundial, por enquanto. Este POT já tem cerca de 58% do financiamento garantido, estamos na segunda fase de mobilização de financiamento. Aqui temos, por exemplo, a eletrificação de Santos Caldeiras, a estância turística de Salinas, que é um projeto que nós estamos a querer alargar e aumentar o seu orçamento para qualificar melhor aquela localidade.
Há muitos outros projetos, temos ainda também a requalificação do beco, da Praia do Beco, que já teve uma fase inicial, ainda há pequenos ajustes orçamentais a serem feitos. Portanto, há um conjunto de projetos das aldeias rurais, que tem financiamento também já garantido, precisamente para conseguirmos diversificar o produto que nós oferecemos. Aqui, a nível de execução, aquilo que já foi feito em 2022 e 2023, já estamos a falar em cerca de 40 mil contos investidos nesses 2 anos, nesses diferentes projetos. Também dos municípios nós temos também aqui a execução de cerca de 31 mil contos e aqui outros projetos que nós temos identificado e incluído dentro do pote, designadamente a Gar Marítima de Vale dos Cavalheiros, a implementação da rede dos portos e também um conjunto de trilhas turísticas que estão a ser requalificados para conseguirmos trazer um turismo de natureza com maior qualidade. A nível dos transportes aéreos, queria falar rapidamente daquilo que são as medidas estruturantes que nós temos previstas a nível nacional, a revisão do quadro legal da aviação civil para transformar esse quadro mais atrativo e menos burocrático, a criação do regime de concessão de obrigação de serviço público de transportes aéreos, que já é uma realidade. Estamos a trabalhar na retoma da Zona Económica Especial Aérea do Sal, e também na criação, e já temos em curso a criação de um plano de formação e do fundo para o desenvolvimento para os técnicos de aviação civil. Vejam que também no fogo já houve uma melhoria nesses 2 anos. Nós temos neste momento um número expressivo de passageiros transportados nesses 2 anos para a Ilha do Fogo. Há momentos em que nós temos por semana cerca de 14 voos e continuamos numa fase de crescimento com a entrada em funcionamento aliás, com a certificação do Embraer. Mas especificamente para o aeródromo de São Filipe, nós temos um pacote de investimentos que está contratualizado no âmbito do acordo com a Vinci, que vai fazer a gestão dos aeroportos e que prevê a iluminação do aeródromo, os trabalhos de requalificação da GAR, portanto, aliás, do terminal de passageiros e muitas outras obras. No que diz respeito, tem-se falado muito na questão da extensão, mas aí nós somos muito claros em dizer que nós devemos estudar primeiro para ver se este é o caminho e esse é um dos compromissos que temos com a Vinci de fazermos, em primeiro lugar, um estudo para podermos saber se vale a pena ou não fazer essa extensão. Aí temos que ser muito claros. Portanto, era os meus dados que eu queria trazer. Obrigado.